Na vastidão árida do deserto, onde o sol abrasador dança sobre dunas intermináveis, emerge um cenário que transcende a mera geografia. Na Bíblia, o deserto é mais do que areia e rochas. É um palco de provações e purificações, onde os ventos sussurram segredos divinos. O deserto é um tema recorrente nas páginas sagradas da Bíblia, precedendo grandes feitos e marcando o caminho de figuras notáveis como Jesus antes do início do seu ministério. No entanto, o que significa o deserto tantas vezes mencionado na Bíblia? Qual é o seu simbolismo? O que Deus nos revela através dessa paisagem árida e qual é o seu significado em nossas próprias jornadas de fé e vida? Venha conosco explorar o real significado do deserto bíblico, onde cada grão de areia conta uma história de fé, resistência e renovação espiritual. Descubra como os desertos de nossas vidas podem ser os lugares onde Deus nos encontra, onde somos refinados e preparados para os grandes propósitos que Ele tem para nós. Vamos para o vídeo, mas antes deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se gosta de conteúdos como esse, inscreva-se e ative as notificações. O deserto pode ter um significado tanto literal como figurado. No sentido literal, o deserto é árido, seco e muito exigente. É um lugar de silêncio e de provações físicas. Quando transportamos esse cenário para a nossa vida espiritual e cotidiana, podemos viver também momentos de deserto com provações, onde nos sentimos tristes, desconectados, sem propósito ou significado. É como se estivéssemos perdidos em um terreno árido, onde a vitalidade e a conexão emocional escasseiam. O deserto significa mais do que apenas um espaço desolado. É o lugar da palavra, sendo esse seu significado em hebraico, o lugar da palavra. Lugar onde o silêncio é tão profundo que podemos ouvir a voz de Deus sussurrando em nossos corações. É o refúgio silencioso onde a humanidade se confronta com sua necessidade de Deus, reconhecendo que sem Ele somos apenas pó ao vento. Então embarcaremos em uma exploração de alguns pontos fundamentais que nos conduzirão às profundezas da mensagem divina, revelada através de testemunhos e eventos descritos na Bíblia. Partiremos pela famosa passagem de Jesus e seus 40 dias no deserto, como vemos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Primeiramente, o que Jesus quer nos falar através da sua ida ao deserto, onde passou 40 dias fazendo jejum e passando por tentações. Ele precisava disso, já que ele é Deus? Veja como descreveu Mateus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus." Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: "Tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás,
pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Mateus capítulo 4, versos 1 ao 11. Jesus não precisava passar por isso, mas ao se retirar para o deserto, ele nos oferece um exemplo poderoso de como devemos agir em nossas vidas. Ele passa 40 dias em oração e jejum, e ali ele é tentado por Satanás. No entanto, Jesus emerge vitorioso sobre os inimigos da alma, mostrando-nos o caminho para a vitória espiritual. Jesus deseja nos redimir, mas ele também nos chama a participar ativamente desse processo de salvação. Ele não quer nos redimir sem nós, ele quer nos salvar conosco, com nossa ajuda, auxílio, cooperação e colaboração. O deserto representa o mundo e sua influência. Você resolve no deserto da sua vida ter tempo para Deus através da oração, meditação e busca pela verdade. Isso vai desencadear uma resistência invisível. Essa resistência muitas vezes se manifesta através das influências do mundo, onde os prazeres e os instintos parecem falar mais alto. É perceptível que existe uma força contrária à nossa união com Deus. Quando optamos por uma vida mais centrada e regrada, dedicando tempo à oração e à participação nas atividades da igreja, é comum enfrentarmos a oposição do mundo ao nosso redor. O mundo frequentemente nos acusa de fanatismo, nos questiona sobre o exagero e nos tenta convencer de que não precisamos dessas práticas espirituais. No entanto, se genuinamente desejamos nos conectar com Deus, é essencial fechar as janelas que nos expõem às influências do mundo, as quais nos afastam dele. Essa resistência e oposição são desafios inevitáveis na jornada espiritual de qualquer pessoa. No entanto, é importante permanecer firmes em nossa busca pela verdade e pela comunhão com Deus. Mesmo diante das pressões e tentações do mundo, ao fazer isso, fortalecemos nossa fé, nossa determinação e nossa conexão com o divino, encontrando um refúgio seguro no deserto da vida. Jesus, ao ir para o deserto, buscou o encontro com o Pai através da oração. Ele sabia da importância desse recolhimento espiritual para nós, dessa renúncia temporária das distrações do mundo, sendo essa a primeira batalha que todos nós enfrentamos. A batalha diária de dizer não às distrações e priorizar Deus. A segunda vitória de Jesus é a vitória contra a carne, quando o corpo começa a mandar na sua alma. A alma que foi feita para amar, para se unir a Deus. E através dessa influência do corpo, essa alma passa a ser alma carnal, tornando-se incapaz de amar. Ela é egoísta, pensando em si própria, virando o inimigo que é a carne, onde pessoas se tornam escravas de seus desejos, de seus prazeres, onde o corpo começa a mandar na alma e não o contrário. A primeira batalha foi entrar no deserto. A segunda batalha é, uma vez no deserto, começar a vencer a carne. Mas aí vem o terceiro inimigo da alma. O terceiro inimigo da alma é o enganador, Satanás. Ele é invejoso e mentiroso e quer a todo custo que a gente se afaste de Deus, com distrações, ilusões e mentiras. A questão de por que Deus permite que sejamos tentados por Satanás é realmente um grande mistério da fé. No entanto, é importante considerar que o amor verdadeiro muitas vezes envolve lutar por aquilo que amamos. Se não lutamos por nada, também não amamos nada profundamente. Portanto, uma das mais claras manifestações de amor é lutar pelas coisas que amamos. Jesus, ao enfrentar Satanás no deserto, nos dá um exemplo claro dessa luta. Ele não interfere no deserto para que tenhamos a chance de provar nosso verdadeiro amor, nossa fidelidade e nossa confiança em Deus. A vitória de Jesus sobre as tentações de Satanás é também a nossa vitória. Não somos capazes de vencer as tentações demoníacas apenas com nossas próprias forças, mas através da graça e do auxílio de nosso Senhor.
Ele está sempre conosco, vendo nossa luta, fortalecendo-nos e nos dando a graça para resistir ao poder do inimigo. Portanto, enquanto lutamos, não estamos sozinhos. Deus está conosco, fortalecendo-nos em nossa batalha espiritual e nos dando a certeza de que com Ele ao nosso lado não seremos derrotados pelo mal. Sua presença e sua graça são nossa esperança e nossa força para enfrentar as adversidades e permanecer fiéis ao seu amor. Sendo o deserto um lugar de encontro com Deus, muitos personagens bíblicos como Moisés, Elias e João Batista retiraram-se para o deserto em busca de encontros íntimos com Deus, para ouvirem com mais clareza a voz de Deus, longe das distrações do mundo. É também um lugar de solidão, desolação e isolamento, onde as pessoas enfrentam suas próprias fraquezas, dúvidas e tentações. Mas também é um lugar de provisão divina. Apesar de ser um lugar árido e hostil, o deserto é muitas vezes retratado como um local onde Deus provê milagrosamente para aqueles que confiam nele. A história do povo de Israel sendo alimentado com maná no deserto é um exemplo disso. E o principal é também um lugar de renovação, preparação, provação e purificação. É nesse lugar de renovação espiritual que as pessoas são moldadas e preparadas para cumprir o plano de Deus em suas vidas. Como vemos na jornada dos israelitas após sua libertação do Egito, um testemunho eterno de provação e purificação espiritual. Durante 4 décadas, sob o sol inclemente e sobre o manto estrelado da noite, eles atravessaram um deserto não apenas de areia e rochas, mas também de desafios internos e externos. Os 40 anos no deserto representam mais do que uma simples travessia geográfica. São um símbolo de purificação e preparação para o povo escolhido de Deus. Sob a liderança de Moisés, eles enfrentaram inúmeras provações, tentações e desafios que os confrontaram com suas fraquezas e limitações humanas. Nesse período de peregrinação, o deserto se tornou um altar de purificação espiritual, onde os israelitas foram refinados pelo fogo das adversidades e forjados pela mão do Altíssimo. Cada passo na areia escaldante, cada noite sob o manto estrelado, era uma lição de confiança, fé e perseverança. Assim, os 40 anos no deserto não foram apenas uma punição pelo pecado, mas sim um processo de preparação para a entrada na Terra Prometida. Foi um tempo de aprendizado, crescimento e fortalecimento espiritual, onde a fé do povo de Israel foi testada e fortalecida, os preparando para herdar as promessas divinas. Portanto, o deserto não foi apenas um lugar de desolação, mas também um local de redenção e renovação espiritual. Esse momento foi um capítulo crucial na história do povo de Deus, marcado pela graça, misericórdia e fidelidade divina que os conduziram do cativeiro à liberdade, da escravidão à promessa. Este é o mistério e a beleza do deserto, um convite para uma jornada de descoberta espiritual e transformação pessoal. Portanto, o deserto não é apenas um lugar físico, mas uma metáfora poderosa de nossa jornada espiritual. É onde as almas sedentas encontram água viva, onde os corações famintos são saciados com o pão da vida. É lá que encontramos a verdadeira riqueza espiritual, pois é lá que descobrimos que Deus está mais próximo de nós do que imaginamos. Que possamos então encontrar a beleza e a graça no deserto de nossas vidas, sabendo que é lá que Deus muitas vezes nos encontra e nos transforma. Em resumo, ele é mais do que apenas um cenário geográfico. É um lugar carregado de significado espiritual, onde as pessoas enfrentam desafios, encontram Deus e são preparadas para cumprir o seu propósito divino. Gostou do vídeo? Deixe seu like para me ajudar. E se gosta de conteúdos como esse, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.